um olhar sobre segurança de vários lugares. A gente vê muito no carro da polícia a seguinte frase: servir e proteger. Gostaria de contribuir, nessa fala sobre a criminalização da pobreza. Eu acho que o geral de tudo é que eles nos criminalizam por quem nós somos. Assim. Zona Sul é uma coisa, Manguinhos, Zona Norte é outra situação. Na verdade, há uma política de extermínio. É complicado também a vida desses jovens que saem do sistema prisional, de arrumar trabalho, porque eles sabem enfiar no sistema, mas aqui no Complexo de Manguinhos, paralelo ao Complexo de Jacarezinho, ali, a cidade da polícia. Bom, sejam bem-vindos ao podcast A Favela que Queremos. Esse podcast faz parte de um trabalho final de um curso de políticas públicas que foi oferecido pelo LabJaca e pela Casa Fluminense. Estou aqui hoje com a Gagui e com a Fátima, que foram alunas desse podcast. Foram alunas desse curso, o podcast que a gente está fazendo agora. E a partir desse curso elas tiveram acesso a diferentes aulas com vários temas. E o trabalho final delas hoje é realizar esse podcast sobre segurança pública. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês duas contassem um pouco de como que vocês se relacionam com esse tema da segurança pública, né? Como que eles atravessam vocês. Se a Fátima quiser começar... Tá bom. Primeiramente, meu nome é Fátima Pinho, sou moradora de Manguinhos, né? Infelizmente, esse tema segurança pública veio através da perda do meu filho, né? Porque até então a gente nem estava leigo nessa situação de segurança pública, enfim. Infelizmente, a gente teve que ser atingido para poder aprender um pouco de segurança pública, o que é segurança pública. Infelizmente, eu tive meu filho no dia 17 de outubro de 2013, assassinado por mais de 15 policiais de UPP aqui em Manguinhos, né? Então se tornei um movimento de mães que luta por vida e direitos nossos na favela, né? Que apesar de a gente morar na favela, que eles falam que são muito críticas, a gente tem nosso direito de ir e vir, né? E meu filho não teve esse direito de ir e vir, né? Teve esse direito interrompido. Então assim, o Estado era para dar um mínimo para nós e infelizmente o Estado não dá. Então hoje nós vivemos nessa luta aí de justiça, para a gente poder viver um pouco melhor, porque infelizmente a gente não vive o suficiente que a gente é para viver, independente de uma favela que a gente vive. Tá certo. Gagui? Eu sou Graciara Silva, né? Meus amigos carinhosamente me chamam de Gagui. Eu sou educadora física de formação, produtora cultural, diretora do Estrelas do Mandela, grafiteira, e estou aqui, né, na conclusão desse curso. Foi uma experiência muito importante para mim, até pelo fato, né, da sobrevivência na favela, mas por quanto da gente pensar sobre como nós conseguimos, né, garantir os nossos direitos e debater sobre as violações que nós sofremos aqui, né, por morarmos na favela. Então, assim, eu tenho um olhar sobre segurança de vários lugares. Nesse momento eu falo sobre, diretamente, assim, sobre a relação com que eu tenho com Estrelas do Mandela, que eu sou diretora, né, e treinadora de um projeto com 60 crianças. Nossa. Meninas, né, 57 meninas e 3 meninos, sem exclusão de gênero, e com várias ações, além do treinamento esportivo. Então, eu entro num debate a partir de quê? Como que nós garantimos a participação dessas crianças de se relacionar com a cultura e com o esporte, com o lazer, a partir de se movimentar nesse direito que a Fátima falou sobre de ir e vir. Então, quando tem operação na favela, como que a gente fica? Como que a gente reage sobre isso? Então, assim, são muitas coisas a falar. Assim, a gente perde a nossa liberdade e a nossa mobilidade e perde o nosso lazer, né? E os nossos direitos. Então, a gente está ali para poder incentivar isso também. A continuar, já que a força do Estado, ela se mantém através
da segurança pública. Então, os investimentos de cultura, esporte, lazer, acaba não acontecendo. Então, a gente está ali também nessa contramão. E é muito debatido isso, né? O que segurança é essa? Né? Porque a gente vê muito no carro da polícia a seguinte frase: servir e proteger. E aí, não estou dizendo que eles não servem e protegem, mas a pergunta é: a quem eles estão servindo e a quem eles estão protegendo? Correto? Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente consegue ver nitidamente uma diferença de ações. Não é? E vocês conseguem perceber isso também? E é bem explícito, né, a segurança deles. Que infelizmente nas favelas vem com totalmente violência. E na Zona Sul é totalmente diferente as abordagens, as excursão deles, policiais, né, deles fazendo operações, né, em condomínios. É totalmente diferente como eles entram dentro da favela, né? Infelizmente, nós que vive dentro da favela, sabe muito bem como que eles vêm, né, fazendo a segurança pública deles, né, que infelizmente não é a segurança pública. E em outros bairros, Zona Sul, como eu já acabei de falar, totalmente diferente. É um bom dia, boa tarde, não é pé na porta, entendeu? As pessoas têm direito de levantar, trocar de roupa e atender eles. Dentro da favela, não, é totalmente diferente. A gente não tem nem o direito nem de mandar esperar. Quando vai ver, já está dentro da nossa casa. Exatamente. E o que é ter essa segurança pública? O que seria uma segurança pública ideal para vocês assim? O que seria ser seguro numa favela? Nesse sentido, dessa perspectiva de que a polícia, ela tá ali para fazer a segurança, mas não faz. Eu tenho um ponto de vista assim, né? Nós tivemos a experiência da UPP, né? UPP Social. Nós estamos agora no programa da Cidade Integrada. Então a gente parte dali da avaliação daquele sistema que teve dele dentro, enquanto fora ia ser retorno. Então, desde o início desse programa, as fontes de investimento, como eu já falei, elas não aconteceram. Os programas que foram incentivados e foram custeados não rolaram. Então, assim, eu acho que a transformação ela parte a partir do investimento social. Então, não adianta trabalhar a política de segurança se ela não propõe né, um complemento, né, do desenvolvimento humano, porque a favela, né, tem a sua naturalidade e a sua própria cultura. Então, assim, como que você dialoga com as pessoas que estão naquele lugar? Então, assim, seria a partir dali, né? Porque existe muita coisa na favela, né? Vários movimentos, grupos coletivos, então, assim... E assim, muita coisa a somar e muita coisa produtiva. Só que, infelizmente, eles não vieram para poder fazer isso acontecer. Né? Vieram com várias propostas, mas nenhuma delas foi realizada. A única coisa que realizou foi tirar a vida de jovens que estavam na favela, né? Que vivem na favela. Assim, desde o momento que eles entram dentro da favela, trazendo tudo que eles falaram que ia cumprir e não cumpriu, eu acho que não teria tanta morte como teve, né? E, assim, esses meninos que muitos perderam a vida e outros estão aí, com certeza estaria somando com eles. Em muitos projetos que, em alguns lugares, surgiu o projeto, né? Mas em Manguinho, eu creio em Jacaré também, acho que não surgiu esse projeto de esporte, né? E outros tipos de lazer. Aí lá não trouxeram nenhuma. Assim, as políticas do Estado, elas são falhas, né? Como você está falando, a UPP, ela se provou falha. Parece que ela só existiu para poder ter as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Sim. E depois voltou a ser a mesma coisa, né? E agora a gente vê a Cidade Integrada, que é uma nova política de segurança pública, não tão nova assim. Porque ela parece ainda muito com a antiga UPP. Sim. Né? Então, só muda o nome. Exatamente, só muda o nome. E é sempre a mesma coisa. A segurança através da militarização. A segurança através de uma pessoa armada ali fazendo aquilo de segurança. Agora, eu vou perguntar pra vocês. Eu não sei vocês, mas vocês se sentem seguras, né? Quando vê esse pessoal que tem, né, esse tesão em arma. Vocês se sentem seguras quando vê um cara armado? Não. Uma polícia, um caveirão? Como é que vocês se sentem? Porque eu não me sinto seguro. Eu não me sinto segura, né? Infelizmente eu moro num pedaço que é uma parte crítica dentro da favela. E para completar, esse caveirão parou na esquina um dia desse com a música nazista. Que isso? Música nazista, uma música... Tá falando sério? Sério, insuportável. Meus filhos passam, mãe, que música é essa? Eu falei, isso é música de matar, gente. Que isso não? Que música era essa, Fátima? Pô, não sei nem te contar, é tipo um toque. Eles colocam pra ficar provocando.
até arrepio. E aquela música lá o dia todinho, aquela música no nosso ouvido. Aí minha filha, dá até medo de passar ali, dá até medo de ficar aqui. Cara, e isso, aquela isso música, é um absurdo, então, né, assim, gente? então, assim, é um terror psicológico, Exatamente. entendeu? Que a gente sofre diariamente. Aí a gente vai contar essa história, as pessoas falam assim, você tá Se vitimizando, protegendo bandido, isso, direitos humanos. Isso, que a gente tá fazendo apologia, que a gente não tá... Pô, desde o momento que eles vêm fazer o trabalho deles, com eles mesmos, tranquilo. Desde o momento que não vem agredir o morador, que morador, independente, a gente não tem culpa de nada que acontece dentro da favela. Sim. Que se chegou até essa situação, até onde chegou, agradeça a eles mesmo, agradeça o Estado. Porque não é eu que fiz isso tudo. Mas é aquela coisa que a Gagui estava falando que envolve investimento. A sociedade, no modo geral, né, entende que essa militarização é segurança. E aí eu perguntei, né, você entende isso como segurança, Gagui? Pô, você vê um caveirão, você não se sente segura. Não, ninguém. Mas as pessoas entendem isso como segurança. Diz aí para ver se elas entendem como é que é isso. Eu gostaria de contribuir, né, nessa fala sobre a criminalização da pobreza. Eu acho que o geral de tudo é que eles nos criminalizam por quem nós somos, assim. Pelo fato de nós morarmos na favela, pelo fato de a maioria da favela, né, assim, ter uma condição humana desigual, pelo fato da regularização fundiária desse lugar, pelo fato principalmente da maioria de nós sermos pretos. Então, eles criminalizam a nossa música, criminaliza, né, o nosso estilo, assim, enfim, né? Até o nosso desenvolvimento, assim, né? Nós sempre fomos colocados como... A gente deixa de fazer coisa por causa disso, Gagui. Sim. A gente deixa de ir para os lugares, né? Vocês já tiveram imagino que sim, né? E pelo menos tragam um exemplo aqui. Um exemplo de algum dia que vocês deixaram fazer algo muito importante por conta disso chamado segurança, entre aspas. Eu mesmo fui interrompida, né? Cheguei aí, mas não concluí Era o quê? atendimento. Exame médico? Médico meu filho. O primeiro dia de consulta dele, ele era bebê ainda, eu saí de casa, a favela estava tranquila, então assim, eu vou ir, vim até aqui na Fiocruz. Quando eu sou chamada para ir para o atendimento, vem meus filhos correndo, a minha filha e meu filho correndo, dizendo que eles tinham invadido a minha casa e tinham pegado a minha filha, que estava batendo nela porque ela não quis tirar a senha do celular. A médica não entendeu nada, que eu larguei tudo e saí correndo para chegar aqui em casa. Eu cheguei lá, ela estava chorando, já tinha saído dentro da minha casa, eu fui fazer o boletim de ocorrência, porque independente de estar fazendo o trabalho deles, não tem nada que invadir a casa de ninguém. Ninguém é obrigado a tirar a senha do celular para dar para eles, porque o celular é meu pessoal. Eu não sou obrigada a tirar a senha do meu celular para eles verem o que estava no meu telefone. Então, só porque ela não tirou a senha, porque o telefone tinha acabado de tocar e ela não atendeu, porque ele estava lá dentro, ela não atendeu o telefone. Aí eles queriam que ela tirasse a senha do celular para ele ver quem é que estava ligando. Ela, como ela falou que não ia tirar, eles começaram a bater nela, da filha dela, dos outros irmãos que estavam dormindo. Começou a bater nela lá, aquele escândalo todo. Eu fui da queixa deles na delegacia, né? Por isso, poderem invadir a minha casa e ter agredido ela dentro de casa. E aquela coisa de sempre, né? Sem mandato. Sem mandato, sem nada. E eles acham que é o certo de invadir as casas dos moradores. Aí que eu acabei de falar pra você, Zona Sul é uma coisa, Manguinhos, Zona Norte é outra situação. Outra porque jamais ele vai entrar num apartamento e agredir uma mulher dentro do apartamento porque ela não quis atender. Né? Jamais. E você, Gagui, já passou por uma situação assim? Eu, assim, né, tô num debate até por conta da situação do projeto, né? Porque as nossas oficinas, além do treinamento de futebol, as oficinas de leitura, de apoio escolar, acontecia na Biblioteca Parque de Manguinhos. Então, para você sair lá do Mandela, onde funciona o núcleo de esporte, você tem que atravessar Leopoldo Bulhões para a biblioteca. Então, os pais não queriam deixar as crianças sair porque o caveirão tá na Leopoldo Bulhões. Então, assim, a garantia do meu direito de me sentir segura eu não tenho, porque aquela representação, né, militar ali, ela não me representa. Ela não me representa naquele lugar, ela não me traz segurança, ela me tira a segurança. Né? Então, assim, eu tô nesse... Aí a nossa estratégia foi mudar o local da oficina para a associação de moradores, que já fica, né, já na entrada da comunidade e facilita a permanência dessas crianças, né, dessas jovens. Por quê?
por conta de uma ausência de benefícios, assim, da proposta que o Estado deveria ter, e o projeto tá ali, e a gente nem ali não pode concluir. Aí atrapalha bastante, porque nem as outras crianças podem conhecer outros lugares dentro da própria favela mesmo. Porque né? o que a Gabi faz, né? o projeto dela, pra quem não conhece aí, tá ouvindo a gente, coloca aí no Instagram Estrelas do Mandela, vocês vão conhecer. O projeto dela é sensacional. Ela faz o que o Estado não oferece. Aí o Estado, não contente com isso, vai lá e fala assim, ó, vou te atrapalhar. Sabe? É um absurdo. Você tá fazendo o que eu deveria fazer, não estou contente, ainda vou te atrapalhar. Então, assim, eu acho agora, um absurdo. assim, um momento de férias, né, para as criançadas, é isso aí, um Pior esporte, ainda. né? Então, eu já saí daqui vim pra cá, as crianças tudo com chuteira, botando chuteira para ter um futebol que vai ter ali no Society. Abriram um projeto ali. Agora não sei se vai vingar, porque geralmente os projetos não duram muito tempo. Uma coisa é começar, outra coisa é manter, infelizmente. Aí as crianças tudo empolgadas já, porque esse treino ia ser de manhã. Como teve a operação, já não teve. Aí já as crianças já tudo dentro de casa. Agora estão saindo, agora espero que... E você olha assim, do jeito que a gente tá aqui, cara, Mandela, Manguinhos, Jacaré também, que é cidade integrada, a gente tá tendo o quê? Basicamente uma operação por semana. Toda semana, Não é isso? Também concluí E aí eu tava pensando aqui, fazendo as contas, acho que a Gabi vai poder até falar melhor, que ela trabalha mais com crianças, uma aula na semana. No mês são 4 aulas perdidas. Em 2 meses são 8. No ano, quantas aulas essa criança perde? Então, assim, quais são os prejuízos, né, que essa segurança pública traz para outras áreas da vida, né? Como a educação, né? Como a questão do esporte, como você colocou. Falando nisso, até foi Jacaré ontem que falaram que estava tendo um grande tiroteio, que não sei o que, babá, passou uma televisão. Até um senhor estava mandando as mensagens pelo jornal, dizendo que ele não poderia sair pro médico por causa desses tiroteios, que ele não sabia, né? O Enem desse ano foi num domingo que teve um tiroteio, não foi, Gabi? Aconteceu uma grande operação, e naquele dia, assim, os jovens, né, porque a gente tem essa ausência de educação pública há anos, então, assim, né, como você consegue lá se organizar psicologicamente, que a gente sabe que, né, uma preparação para qualquer prova não é fácil, e, enfim, você perde, então, assim... É bizarro, né? Pensar sobre isso. Coisa de anos, né? Porque assim, uma consulta médica pro X-Reg, agora leva anos para ser marcada isso, né? e conseguir a consulta. Aí você pede a consulta e você não vai conseguir marcar de novo. E a pessoa que você vai falar, chega lá no hospital e fala assim, olha, teve um tiroteio, não pude sair. Ele não vai entender. Nem tampouco vai atender ele, nem tampouco vai agendar para ele, vai mandar voltar pro filho do X-Reg de novo. Aí mais um ano a pessoa esperando uma consulta médica, entendeu? E assim, outro fator importante, assim, né, falando sobre o curso, que nós discutimos ali várias propostas também, né, Fátima? De como nós, para além dessa fala toda, que não é só falácia, né, é vivências. E a gente está pensando como contribuir, né, para a gente conseguir garantir os nossos direitos, assim, enquanto moradoras, enquanto cidadãs, enquanto mãe. Então, assim, né, nós falamos sobre várias situações e nós temos aqui no Complexo de Manguinhos, paralelo ao Complexo de Jacarezinho ali, a cidade da polícia. Então, assim, né, é complicado de falar sobre esse movimento, mas, assim, como que a gente convive, né, e sobrevive. Falando sobre isso. Vocês estão falando de uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente fala de segurança pública, a primeira coisa que a gente vem, morte de inocentes, né, aquelas apreensões ilegais, são coisas ali que são mais vistas de primeira. Mas isso traz outras consequências que são vistas um pouco a médio e longo prazo, né? Então a pessoa vai desenvolver algum tipo de ataque de pânico, vai desenvolver uma ansiedade. Você falou da cidade de polícia, muito bem lembrado. A polícia tem um stand de tiro que fica treinando tiros que as escolas próximas conseguem ouvir
os tiros. Porque tem além das escolas, tem a residência ali atrás da Rua da Residência, Batata. gente, tem o Balé Manguinhos Balé ali, Manguinho, que a gente tava lá também, a gente ia gravar Você fica ouvindo, bah, 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 bah. A gente tava gravando um vídeo e... Nunca que isso ia ter na Zona Sul, nunca. Não, nunca que um stand da polícia ia ter na Zona Sul, dando tiro o dia inteiro, ninguém ia reclamar. Não, mesmo se fosse botar, eles iam ganhar um abaixo-assinado e não ia concluir. E aqui, se a gente, nós, moradores de favela, vai fazer um baixo-assinado, eles vão aceitar esse baixo-assinado nosso? E aí, eu acho que a gente tem que pensar sobre um outro lugar que a gente não falou ainda, que é a questão da saúde mental. Perfeito, a saúde mental. Por quê? Nós estamos falando sobre vários tipos de políticas, e a política de saúde, a gente tem as pessoas que moram em Manguinhos e saem de Manguinhos e vão para outro lugar. E tem pessoas que saem de outros lugares e vivem em Manguinhos. Então a garantia não é só para quem mora em Manguinhos, é para quem está em Manguinhos. Trabalhadores também. Então, assim, a gente vê isso. E aí a questão, o quê? Com esse lugar, né? A gente falou agora sobre essa situação do stand, é uma questão psicológica muito grande, porque a própria saúde não oferece esse cuidado. Então, os trabalhadores, os profissionais, né, os estudantes das escolas, a gente tem uma escola estadual ali do lado, Clóvis Monteiro, nós temos o Balé Manguinhos, com aquelas maravilhosas bailarinas maravilhosas. Então, duas assim, escolas na entrada do Manguinho, então, em frente ao a gente precisa rever a polícia. questão de quê? De como funciona essa questão de avaliação desse stand nesse lugar. Porque eu acho que uma das propostas que a gente pensou também nesse curso foi como nós poderemos debater sobre isso. Porque nós não somos obrigados a continuar com essa situação. Perfeito. Nós não somos. Perfeito. Então a gente tem, né? A gente se reconhece enquanto cidadão e também a gente reconhece várias Também coisas. Por onde que a gente também começa, né? direito. Então, assim, Perfeito. eu quero deixar aqui essa batata. Não, eu queria aqui só voltar numa coisa que a Gabi falou, né? Que ela falou sobre a questão da criminalização da pobreza, né? A gente acabou seguindo por esse papo do caveirão e tal, mas ela tinha comentado a questão da criminalização da pobreza. Eu queria voltar nesse assunto. Por que eu queria voltar nesse assunto, né? Porque a gente vê muito atual a palavra chamada guerra às drogas, né? Porque qual o problema da guerra às drogas? Querem acabar com as drogas e o problema é como eles querem acabar com a droga, a forma como eles trabalham para fazer isso, né? A gente discorda do método, né? E aí, eu não concordo muito com essa guerra às drogas. Aí eu vou jogar o porquê e eu vou jogar pra vocês dizem o porquê. Porque quando a gente fala guerra às drogas, parece que a polícia tá querendo guerrear as drogas, né? Seja lá o que você entender como droga. Só que isso não é verdade. A polícia não tá guerreando quem vende droga ou quem usa a droga. Porque se você for na Zona Sul, o que mais você vai ter é droga, principalmente droga sintética, que vale muito mais dinheiro do que a droga aqui da favela. Aí você fala assim, lá na Zona Sul. Aí eles fazem várias operações em Manguinhos, acho que eles nunca prenderam uma horta de maconha. Perfeito. Enquanto na Zona Sul já pegaram quarto, sala de maconha. E sabe onde que eu quero chegar? E eu vou jogar pra vocês. Eu quero chegar na seguinte palavra, necropolítica. Que combate é esse as drogas? Que nunca acaba e eles não vão no lugar certo. Porque no lugar certo na Zona Sul, filho. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês. Se vocês concordam com esse termo guerra às drogas e se vocês entendem que talvez o termo necropolítica fosse um termo mais adequado. Porque o que acontece aqui é realmente uma política para matar. Pra matar. E é para matar pessoas negras. Isso. Né? E isso não é falado. Perfeito. É exatamente isso. Então, falando sobre isso, assim, quando ela chega a nós, né, para além das, assim, do comércio, há pessoas, e muito antes de chegar aqui na favela, são as pessoas responsáveis pela chegada dela aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, essa liberdade de transitar até esse lugar. Porque se essa política nos garante a segurança, cadê a segurança da via que não intervém até a chegada? Perfeito. Não precisava chegar dentro da favela, se eles estão trabalhando, pega a ferrovia, pega as vias federais, as rodovias, as aéreas, pegam todas, entendeu? Então, assim, Aí com bem essa antes, politicagem então, assim, de combate às drogas, entra nas favelas. Antes matava 1, 2, aí agora é 20, 28. E os helicópteros de cocaína, né? Que pelos nossos representantes políticos ficou até hoje. Aí o que eles tiram da favela? Corpos. E as drogas?
Sei. Quem é que ganha realmente dinheiro com isso? Sim. Né? Só a gente Porque graduado, o com tráfico certeza. é aquilo, né? O tráfico varejista. Varejista, O cara tá sim. vendendo ali uma maconha de 10, É. de 5. Gente, isso não é nada. O cara vende uma tonelada. Tem gente aí acima deles, Entendendo? coitado, O cara ganhando vende milhões. uma tonelada. Ganhando milhões, enquanto eles aí, ó, riscando a vida com 10, Perfeito. né? E antes de chegar neles, essas maconhas para eles vender a 10, o milhão já foi. Sim. Quem ganhou 1 milhão não foi eles. Eles estão aqui, ó, traficando para poder ganhar aquela quantia para sustentar a família, que infelizmente, estando errado ou não, eles são um comércio varejista, estão vendendo ali, ó. E qualquer pessoa né? de favela sabe que quando o cara pega uma trouxinha ali, quem toma o prejuízo não é o tráfico. Então o prejuízo é a pessoa que trabalha para o É, a tráfico. pessoa que tá vendendo. Ou seja, não adianta nada, Não adianta o tráfico continua nada. lucrando. Não muda continua nada. lucrando. E infelizmente a pessoa também não consegue também tirar o sustento da sua família ali naquela venda ali. Entendeu? Se vier uma operação hoje, é o dia todinho sem eles vender nada. Se for eles ganhar por dia, o que essa família deve comer? Infelizmente são jovens, meninos jovens, que já são pai e têm essa responsabilidade de sustentar a sua família. Só que ele não tem oportunidade de sair fora para trabalhar. Porque muitos têm passagem no sistema prisional, né? E chega lá fora não consegue arrumar um trabalho porque tem passagem no sistema prisional. Isso é uma outra coisa também que eu particularmente não consigo entender. Entendeu? E quando consegue um emprego, é criminalizado dentro do teu trabalho. Então ele prefere ficar no varejo. É isso aí. Entendeu? Aí muitas pessoas não entendem esses lados, entendeu? Concordo com você. É complicado também a vida desse jovem que sai do sistema prisional de arrumar trabalho, porque eles sabem enfiar no sistema, mas não sabem ajudar eles. E a atenção também não E é aí ajudar. também... Você disse tudo, Fátima. Você Não, disse e outra coisa, assim, como que a gente intervém, né? Não discordando do que está sendo falado, como que a gente intervém? Porque eu estou aqui na política do embate. Através de quê? De programas que dialoguem com o quê? Com a juventude, com o próprio Degase, e a gente consiga promover esse desenvolvimento, como eu tenho falado, desde novos, porque muitas mães, porque eu falo sobre a visão da mulher favelada, da mulher preta, elas criam seus filhos sozinhos. Então, assim, com toda a deficiência e ausência, então, a partir da educação do ensino fundamental até uma política de ensino superior, quantas coisas acontecem. Então, essa mãe também tem que garantir o trabalho dela, o sustento. Isso aí. Então, assim, eu acho que uma estratégia, né, eu acho que ela continua sendo válida, ela é muito antiga, e eu vou continuar batendo nessa tecla. Não adianta a gente ficar aqui querendo criminalizar a pobreza, falar do varejista e não sei o quê. Você concorda com isso? De certa forma, em alguns lados também discordo. Por conta que a gente também tem a nossa opção de escolha. Só que quando nós somos colocados nesse lugar sem opção de escolha. Então a gente está falando desse lugar de quando você não se tem escolha, né, Fátima? Não estou falando quando você tem a oportunidade, estou falando de quando você não tem. Escolha, pois é. Aí você Tem uma está frase que eu nesse lembrei lugar. agora que era assim, ó: ninguém me dá a chave para abrir a porta certa, mas a porta errada eu encontro ela sempre aberta. Então assim, você cobra do jovem, sabe, um negócio assim, não, cara, mas vai lá, se esforça, você consegue. E o cara tá lá acordando às 6 horas da manhã, todos os dias, trabalhando, não sei o que, rotina, não sei o que. Chega uma hora que o cara entra, gente. Não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. Entendeu? E aí, aquela coisa que você falou de entrar no sistema é uma coisa assim que eu fico muito triste. Uma sociedade que se diz cristã, né, no geral. Jesus, esse ser que veio aí e ensinou pra gente o que é o perdão. E as pessoas não conseguem perdoar. Não perdoa. Não consegue ver um cara e falar assim: você roubou, você tem passagem? Tranquilo, vem cá. Não, é a comigo. banalização da vida, entendeu? Então, assim, é uma política de extermínio que banaliza a vida. Exatamente. Então, você tem o direito, se eu não estou te oferecendo uma situação de risco, eu tenho direito à minha vida, mas isso não acontece mais. Então, a gente está falando desse lugar de execução. Então, assim, essa é a sociedade que eu quero? Não! Essa é a sociedade que eu quero para minhas netas hoje? Não, porque o meu filho eu já perdi. Perdi meu filho também o ano passado, né, no dia 12 de julho de 2022.
E eu continuo nesse dilema, como eu sobrevivo com isso tudo? Então a questão é como continuar sendo quem sou, né? E a gente falou desse lugar da saúde mental, de várias coisas sobre a situação de garantia de direito. Então, o direito, né? E a gente parte de outros debates sobre ali como que uma pessoa sobrevive, né? Como que uma pessoa se desenvolve depois de tanto trauma, de tanta coisa. Então, assim, né? São várias situações. Então, não, desenvolve vários traumas com adulto. Sim. Entendeu? Desenvolve vários traumas. E fora as questões do abuso também, que a gente vê que as nossas próprias crianças vivem, porque eles entram nas casas, eles fazem isso tudo e as crianças estão vendo isso também. Então, assim. E perspectiva de mudar? Vocês têm alguma? Se vocês tivessem a oportunidade de fazer acontecer, ministro, sou secretário de defesa do Cláudio Castro, vou acabar com o que vocês fariam? Cara, a única coisa que eu gostaria que desse a oportunidade para a maioria desses jovens, somente para não deixar eles cair no sistema, nem no sistema socioeducativo, que socioeducativo não tem nada, porque não educa, os meninos só saem de lá piores, né? Dá oportunidade para todos, que esses jovens que moram em favela também, que infelizmente está no avarejo, mas não sabe ler, não sabe escrever, muito mal fazer uma conta. Dá oportunidade para eles entrar num trabalho, né, arrumar um trabalho para eles, um curso, que dali desse curso ele pega uma profissão, ou eles trabalham para eles próprios, ou uma firma, tem várias firmas grandes aí que poderiam muito bem abrir uma etapa para poder botar esses jovens, não ficar muito à toa na favela, que infelizmente a favela é 24/48, e é muito jovem, muitos adolescentes, muita criança, né? Então falta tudo. Falta tudo. Tudo. Desde o berçário da creche, à escola, a tudo. E o gasto que tem com caveirão, com helicóptero, poderia ser gastado com isso, né? Isso. Então, infelizmente, sim, eles preferem gastar em armas em caveirões, né, para poder invadir as favelas e meter bala, infelizmente, nós que moramos na favela, que nós que recebe tudo isso. Verdade. Então a gente quer o melhor para os nossos filhos e o melhor para o filho do próximo. Perfeito. Porque a gente pode desejar mal para o filho da vizinha. Se eu tenho filho, meu telhado também é de vidro, então eu posso tacar pedra no telhado do vizinho. Perfeito. Lembrar uma coisa que você mesmo me falou, que a sua luta não é só pelo seu filho. Não é só pelo meu filho, é por luta todos. por todos. Por todos. Para que amanhã não seja uma outra mãe. Então acho isso. É isso. Entendeu? Ai, sensacional. Gagui, secretária, pô, meu sonho, Gagui, você ser a secretária de defesa. Vamos chegar lá. Vai lá. Então, assim, eu retomo a minha fala como continuar com as políticas de intervenções que a gente possa contribuir, né, para o sistema de ensino. Porque nós estamos perdendo os nossos jovens, mas antes a gente já perdeu nossas crianças. Isso aí. Porque ainda mais que a Covid, ficaram muito tempo fora da escola, essa ausência da relação pessoal, do compromisso. Então, a gente, nesses 2 anos, né, 3 anos de pandemia, a gente praticamente... Então, eu acho que a gente tem que rever, né, para Manguinhos, né, hoje falando assim mais diretamente para Manguinhos, que a gente está falando desse lugar maravilhoso. Eu nasci na comunidade da Varginha, hoje eu moro lá na Embratel e já vivi muita coisa aqui, né, mas eu acredito, e acredito por quê? Porque a minha luta, como a Fátima falou, né, muitas mulheres vieram antes de mim. Então aqui a gente está aqui para somar força. Então quando eu olho para Manguinhos eu vejo a potência, eu vejo através das iniciativas próprias, através dos coletivos, dos projetos, das organizações, né, dos fóruns, dos conselhos, dos movimentos de saúde. Então eu vejo essa transformação a partir daí. Porque de tudo que a gente viveu, a gente está aqui até hoje, se manteve por conta dessa nossa unidade, né? Porque muitos lugares não têm essa... Claro que nós temos nossas divergências normais, mas nós partimos sempre de um modo de representar Manguinhos juntos.
A gente nunca se coloca sozinho. Então, que quando, né, o próprio Estado, o município, assim, né, essas propostas que vierem para nós, elas cheguem, mas elas dialoguem com as organizações que já existem. Que já existem, perfeito. Por quê? Porque a gente é uma maneira efetiva, né, de que a gente possa contribuir para essa desigualdade, para né, essa violência, para essa criminalização, que a gente possa contribuir de fato para o desenvolvimento desse jovem. E a partir daí também a gente estimule, né, o desenvolvimento técnico em escolas e tal. Eu acho que é isso tudo, gente. Nossa, como eu queria que você estivesse lá. Bom, gente, eu fico muito feliz. Esse aqui é quem está ouvindo a gente, eu agradeço que está ouvindo a gente até agora. Esse aqui é o podcast A Favela que Queremos. Esse podcast ele é apoiado pela Casa Fluminense, né? Realizado pelo LabJac, em parceria com a Escola Politécnica e o Manguinhos Cria. Tivemos aqui hoje para falar sobre segurança pública essas duas visitas ilustres de Manguinhos, né? Ativistas do território, que estão sempre aí na luta. A Gagui, né? A Graciara, mas como eu sou conhecida, a gente chama de Gagui, nossa amiga Gagui, e a Fátima, que veio representando as Mães de Manguinhos. Para quem não conhece, quiser conhecer a história das Mães de Manguinhos, pode pesquisar, né? Elas têm muita coisa a falar, muita coisa mesmo. E eu fiquei realmente muito feliz de você ter vindo hoje aqui contar a sua história. Espero e, que tenha gente, somado aí, só né? agradecer. Nossa, espera, você soou demais. Só agradecer por vocês terem vindo, tá? De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que a gente teve aí de falar mais um pouco do nosso movimento, né? E infelizmente de tudo que acontece, né? Algumas coisas que acontecem aí com nós sobre segurança pública. Valeu, obrigado, Fátima. Eu também vou deixar um beijo para todo mundo, que nós, né, deixar essa mensagem positiva para 2023, que, né, assim, nós possamos crescer mais e ser mais solidários uns com os outros, né? Perfeito. As pessoas que vêm somar com nós, nada de criticar. Vem somar com a favela, que a favela é potência. Você acabou de ouvir o podcast A Favela que Queremos, realizado pelo LabJac, com apoio da Casa Fluminense, parcerias com a Escola Politécnica da Fiocruz e o coletivo Manguinhos Cria. Compartilhe esse projeto feito por lideranças e organizações sociais das favelas do Manguinhos e Jacarezinho e também das organizações que fizeram parte de todo esse processo.